Olá, caríssimos. Estou aqui para falar hoje sobre esse livro do grande teólogo, escritor, artista plástico Makoto Fujimura. Este livro é O Arte e Fé, subtítulo Uma Teologia do Criar. Esse livro eu já indico de cara, não só para artistas, mas para todo mundo. Eu acho que precisa ler esse livro. Eu gostei demais dele, li agora, né, esse ano. Ele é de 2022, tá? Ele tem outro livro também que, até se você quer aprofundar um pouco mais sobre as ideias aí do Makoto Fujimura, eu até recomendo começar pelo outro livro, que é o Cuidado Cultural, que foi publicado esse ano, 2024, e ele é anterior a esse aqui, onde ele traz, né, aprofunda um pouco as ideias, alguns conceitos que ele vai trazer aqui sobre a ideia generativa dele, mas independente, você pode começar por qualquer um. Daí você pode ver esse vídeo, né, esse comentário que eu estou fazendo aqui sobre esse livro, ver, né, se te interessa, você pode começar tranquilamente por ele, não vai perder nada. Quem é Fujimura? Então, Fujimura era um artista norte-americano, ele tem formação tanto nos Estados Unidos quanto no Japão, e lá no Japão que ele obteve o doutorado dele. Então essa educação bicultural leva a ele a fazer uma fusão, inclusive, entre a arte contemplativa da Ásia com o expressionismo europeu, né? E ele usa tanto materiais, na arte dele, né, ele usa tanto materiais da arte japonesa Nihonga, né, quanto aí então essa influência expressionista. Nihonga, esse estilo japonês, é um estilo de pintura que usa pigmentos minerais e, às vezes, também tinta, junto a outros pigmentos orgânicos aí em seda e em papel. Então, bem essa mistura mesmo da visão asiática, japonesa, com a visão mais europeia. Ele é frequentador da igreja lá, que era do Tim Keller, né, falecido Tim Keller, a Redeemer, em Nova York. Então, ele tem também muito contato com a teologia do Tim Keller, com a teologia do N.T. Wright também. Inclusive, o N.T. Wright assina o prefácio nesse livro, então muitos conceitos, né, dele, do N.T. Wright estão presentes aqui também. Eu gosto muito da visão do N.T. Wright de escatologia, então é uma visão que está presente aqui. Inclusive a visão de arte também, né, que está presente no Tolkien também, naquele conto, né, Folha de Nigel. Então essa visão, né, de que as nossas obras não são, as obras das nossas mãos desse lado da eternidade não são passageiras, né, mas muitas delas vão continuar, a gente vai ainda ser artista, a gente vai ainda trabalhar, né, no outro lado da eternidade. Isso é muito caro a N.T. Wright, Jacques Ellul, ao Tolkien e ao Fujimura, que ele desenvolve a ideia aqui nesse livro. Uma curiosidade é que Fujimura ele serviu como um conselheiro especial naquele filme O Silêncio, né, o Silence, do Martin Scorsese, que é baseado, né, numa obra do Shusaku Endo, né, também O Silêncio. Então ele teve essa participação aí. Indo para o livro, um tema que o Fujimura vai enfatizar bastante é a visão utilitarista que a gente tem hoje em dia. Então tudo tem que ser útil, né? Tempo é dinheiro, as coisas, para que serve isso? Para que, né? Mesmo a gente já aprende desde o início, quando a gente está na escola, a gente já tem essa visão utilitarista, né? Você fala assim, por que eu vou usar isso na minha vida? Quando que eu vou usar essa coisa na minha vida, né? Então a gente sempre vai para as coisas, para o que a gente aprende, para a nossa vida, com essa visão utilitarista, né? E então a gente fica medindo tudo em função do quão útil ou do quanto a gente vai ganhar com alguma coisa. Até nos relacionamentos a gente faz isso, né? Então eu quero fazer networking, né? Às vezes tem pessoas que colocam seus filhos em certas escolas porque, não, lá ele vai fazer networking, né? Então estou mais interessado com a utilidade das coisas, para que serve isso, né? Por que arte, né? Arte não é útil, né? Então, nessa visão utilitarista, né? Então, o Fujimura ele vai questionar bastante essa visão utilitarista que a gente tem. E ele fala, como seres criados à imagem de Deus, a gente é chamado a colaborar na cocriação de coisas belas, coisas, né, que não são, às vezes, úteis, né, dessa visão utilitarista, mas coisas que vão embelezar a nossa vida, coisas que vão embelezar a vida dos outros.
Então, inclusive numa página aqui, numa parte, se você tem a edição, na página 52, ele fala sobre um grande banquete da nova criação. Ele fala assim: como cristãos, podemos começar a cear no banquete que está por vir, embora nossa visão disso seja limitada nesse lado da eternidade. As artes, elas celebram esse banquete que está por vir. Então, ele cita, né, contos como A Festa de Babette, Paris é uma Festa, do Hemingway, O Quarteto para o Fim dos Tempos, que é do Oliver Messiaen, que apontam para esse banquete, mesmo retratando os traumas e as fissuras no século XX. Né? Então esses artistas nos lembram que um grande artista nunca é pobre, né, como está lá na Festa de Babette. Quer dizer, você pode fazer coisas belas com poucas coisas que você tem, com poucos recursos que você tem. Esse é o nosso objetivo, né? Colaborar nessa cocriação de coisas belas. Deus nos deu criatividade para a gente melhorar esse mundo. E a certa altura, o Fujimura ele evoca a imagem do kintsugi como uma parábola da atividade cristã. Isso é muito bonito, esse capítulo, inclusive, que ele fala, né, sobre o kintsugi. Não sei se vocês sabem o que é o kintsugi, que é aquela porcelana, aquela cerâmica que quebrou e é reconstruída. Kin, ele significa ouro, e tsugi significa reconectar. Então é muito bonito isso. Então o mestre kintsugi, ele conserta a louça de chá quebrada com laca japonesa e cobre ela de ouro. O kintsugi, o Fujimura vai dizer, ela não apenas conserta ou repara, né, uma peça de porcelana quebrada. Em vez disso, essa técnica ela torna a cerâmica quebrada ainda mais bela que a original, pois o mestre ele vai ele tomará essa peça quebrada, ele vai criar uma peça restaurada que torna as partes quebradas ainda mais sofisticadas visualmente. É bonito de se ver uma louça. Pesquise na internet para vocês verem isso, né? O kintsugi, né? Que é muito bonito mesmo, fica muito, muito bonito. Então, o Fujimura ele vai dizer que o mesmo ocorre com passagens bíblicas sobre restauração. Né? O evangelho cristão, as boas novas, começa com a consciência da nossa situação quebrada. A queda criou uma cisão entre a humanidade e Deus, causada por nosso desejo de nos tornar deuses. Então Cristo ele não veio só consertar, não apenas restaurar, mas para nos tornar uma nova criação. Essa é a promessa, né, do Evangelho. Então, cuidar e amar se tornam um mandamento para todo cristão. Cuidado com a criação. Né? Isso que ele fala bastante, né, em vários, não só nesse livro, mas em outros livros também, em outros textos. Né? Essa teologia do criar, teologia do cuidado. A criatividade, Fujimura diz, nos foi dada por Deus para nós sermos zeladores e mordomos ativos da criação. Né? Nós temos que ir lá melhorar a criação, ou não melhorar a criação, mas tornar os efeitos da queda menos ruins, né? Aliviar o fardo. Né? Eu falei, né, melhorar a criação, essa é a visão egoísta que muitas vezes se tem, uma visão arrogante que se tem, que foi o que lá os criadores de Babel, né, da Torre de Babel, os construtores da Torre de Babel tentaram fazer. Eles pegaram e tentaram, vamos melhorar. Essa é uma visão que está presente, né, na história da humanidade. A humanidade tentando melhorar a criação. Quando a gente vê o movimento transhumanista, o movimento que eu estudo, é isso, né? Nós vemos o ser humano olha e vê, tem até algumas falhas, o ser humano podia ser melhor. Vamos tornar o ser humano perfeito, mas o que é essa perfeição? Né? De que maneira, olha, veja a visão arrogante, né? Ou a ideia lá da história do Frankenstein é isso, né? O Dr. Victor Frankenstein, ele quer melhorar, quer fazer uma coisa melhor do que ele tinha visto. E o que acontece? Termina criando um monstro, né? Que inclusive se volta contra ele. Nós não sabemos, né? Nós não procuramos. E inclusive o monstro, né? É feio, é assustador. Então a gente vê com a sociedade industrial, a gente tem criado cidades feias, né? Destruir. Então, como inclusive um engenheiro, um técnico, né? Todos nós temos essa propensão a criar coisas feias, enfeias, e nós temos que buscar, inclusive nos mandamentos bíblicos, desde Gênesis, maneiras que a gente possa aliviar esses fardos, tornar cidades mais bonitas, por exemplo. Né? Esses tempos aí, a gente tem esse livro lançado, né, Nossa Vida Sagrada,
do Norman Wirsba, inclusive escrevi um texto lá para o Nos Mundos, onde eu falei do ponto de vista das cidades, como tornar cidades mais belas, né? E o Norman Wirsba, ele fala justamente nesse sentido de que, e eu acho que o Fujimura ele concordaria, porque ele cita autores em comum aí com o Norman Wirsba, no sentido de que nós podemos melhorar, nós devemos melhorar as nossas cidades, né? Nós devemos tornar as cidades mais bonitas, não simplesmente úteis. Aquela visão, às vezes, né, a cidade inteligente é uma cidade útil, cheia de tecnologia, mas como que a gente pode transformar as cidades mais belas, humanamente inteligentes, né, onde nós podemos, é agradável caminhar, é agradável passear, né? Então, agora a gente está vendo aí as Olimpíadas, né, em Paris, e mostra, né, a cidade como em pontos são uma cidade bonita, agradável de se passear, de se visitar, né? Então, em certo momento ele vai dizer assim, né, a palavra de Deus é a luz. Jesus nos disse que ele é a luz. Se a luz coloca limites às trevas, então nossa arte precisa fazer o mesmo. Deus não está apenas nos restaurando para o Éden. Ele está criando por meio de nós um jardim, uma próspera cidade do reino de Deus. O que construímos, projetamos e representamos deste lado da eternidade é importante porque, de alguma forma misteriosa, essas criações se tornarão parte da futura cidade de Deus. É isso que o Jacques Ellul também fala naquele livro The Meaning of the City, um livro que é um dos meus livros favoritos da vida. Mesmo na busca de justiça e na luta contra as injustiças do mundo, se não retratarmos esperanças futuras, como fez Martin Luther King em seu discurso Eu Tenho um Sonho, seremos constantemente definidos pela oposição ou poder de opressão. A arte, diz Fujimura, pode ser um meio de nos libertar dessa opressão, retratando o mundo por meio da beleza e da verdade para apontar para um novo. Então, veja, né, essa muito rica a visão dele, não só para artistas, como eu disse, para engenheiros, para as pessoas que estão projetando cidades, para todos nós, tem implicações, por isso que eu digo que esse livro aqui deve ser lido por todos, é muito legal se você, eu, por exemplo, sou, né, um professor, historiador, também atuando na área da filosofia, também tentando escrever alguns livros. Me pegou bastante isso porque me chamou a atenção. Como que eu posso tornar o mundo mais bonito, mais belo, através das ações que eu estou fazendo? Na educação dos meus filhos, na educação da imaginação dos meus filhos, eu tenho um papel muito importante nesse sentido. Um dos termos que o Makoto Fujimura utiliza aqui, que ele desenvolve também no livro anterior dele, né, o Cuidado Cultural, é a ideia de generativa. A arte é uma coisa generativa, né? Então, quer dizer, o que ele quer dizer com isso? Ele quer sinalizar uma teologia do criar, né? Então, os artistas fazem isso, apesar que Deus faz do nada, né? Eles olham para Deus, também fazem isso no sentido, se inspiram em Deus, mas os artistas, nós co-criamos com Deus, né? Então esse princípio generativo aponta para nossa habilidade de construir belas condições para uma boa vida e uma cultura próspera. Como que o que a gente vai fazer é generativo ao invés de ser degenerativo, né? Porque a gente vê a cultura tecnológica, ela não é generativa, ela não se preocupa com criatividade, com beleza, mas com utilidade e eficiência. É isso, se você lembra, ou se você viu a propaganda do iPad da Apple recentemente, onde tem vários elementos criativos, né? Você tem uma tela, pinturas, instrumentos musicais sendo esmagados e depois se transforma no iPad, num tablet, e pronto, aqui você tem mais eficiência nesse tablet, você não precisa se esforçar para criar. Tem tudo aqui de maneira muito mais fácil. A criatividade ela é esmagada pela tecnologia, por inteligência artificial, tal. É uma bela metáfora esse vídeo. Depois a Samsung fez uma propaganda resposta, onde, ao contrário, né, a pessoa pega aquelas partes quebradas, aqueles instrumentos quebrados, e ela faz arte, e ela usa o tablet como uma ferramenta, como instrumento, e não como um fim em si.
Foi uma resposta muito inteligente, né, muito boa, e é nesse sentido que a gente vê a tecnologia. A tecnologia impõe utilidade e eficiência. Faça mais rápido com o ChatGPT, faça mais rápido com a inteligência artificial. Olha aqui, ela está criando para você não precisa se preocupar, né? E justamente essa criação do ser humano, o ser humano só é capaz de criar. A inteligência artificial não é capaz de criar nada, ela só copia, né? O ser humano, sim, ele pode criar algo novo, algo belo que nos toca. Então, o nosso chamado é esse. Então, ao invés de viver nessa cultura degenerativa, a gente vê numa cultura generativa, criar coisas, né? Cozinhar, transformar a cidade numa cidade boa, fazer jardinagem, né? Tudo isso, cultivar uma imaginação boa, né? A gente vê que hoje tem uma falta muito grande imaginativa. Eu sei porque eu dou aula aqui para jovens, né, na universidade, e eu vejo que muitos chegam sem uma imaginação cultivada, né? Às vezes eles vêm principalmente desculpa falar mal às vezes dos engenheiros, mas muitos ali, né, vêm estudar engenharia, ciências exatas, e eles não se preocuparam com desenvolver, muito deles, eu encontro algumas exceções, mas a maioria não desenvolveu uma imaginação para artes, para literatura, né? Eles chegam só ali com aquela visão de mundo bem restrita, porque o nosso ensino é assim, né? A nossa educação é assim também, né? Ela é focada na utilidade. Como que eu vou usar isso na minha vida prática? Se ela não tem uso, por que eu vou estudar humanidades? Por exemplo, eu sofro isso, né? Eu dou aula de humanidades para engenheiros, então eu tenho que ir desconstruindo essa imagem de que eles têm que só fazer matérias úteis, né? Nesse sentido estrito, e de que desenvolver a capacidade criativa também é extremamente importante para o engenheiro, para todos nós, né? Desenvolver a imaginação é extremamente importante, e a gente vai ter engenheiros melhores, profissionais melhores, se eles forem pessoas mais criativas, se eles atuarem desse ponto de vista aqui generativo que o Fujimura está colocando aqui, né? E aí eu encerro, né, essa recomendação, né? Já deu para ver que eu gostei demais, foi um dos livros favoritos desse ano para mim, então eu recomendo. Eu não sou artista e eu recomendo para todo mundo, mesmo quem não é artista vai gostar demais, vai se sentir desafiado até, né, a criar, seja um texto, seja escrever, seja criar uma imaginação nos seus filhos, né? Cultivar a imaginação nos seus filhos, trazer coisas belas para o seu cotidiano, transformar em belo o seu cotidiano. A gente vê, às vezes, até nas casas, né, uma falta de imaginação. A gente vive num mundo que é, às vezes, minimalista. Você vê aquelas casas que não tem aquela riqueza imaginativa, não tem obras pessoais, não tem fotos, não tem pinturas, e né, mesmo que sejam reproduções de pinturas, a gente tem um mundo minimalista, né, que o mínimo é pouco, e a casa não é pessoal, não te atrai, não te instiga a você pensar, você refletir, né, mas sim, não, você tem uma televisão gigante lá, é o que importa, né? Então a nossa criatividade tem sido esmigalhada. Esses dias saiu, né, uma pesquisa aí mostrando como o Brasil está entre um dos países menos criativos. Teve um teste lá, se não me engano foi do PISA, alguma coisa assim, que mostrou, né, como o brasileiro é um dos países menos criativos, e inclusive em resolução de problemas matemáticos. Resolução de problemas de exata, tem pouca criatividade nisso, na resolução de problemas. Então, questões de lixo, como é que você resolve? Então, o brasileiro está muito fraco nesse sentido, porque nosso estudo, nossa educação é muito focada em questões utilitaristas. Você vai tirar uma nota alta no Enem, você vai passar no vestibular. Então a educação é toda formatada nesse sentido, uma educação extremamente robótica, mecânica. Estamos educando robôs para depois responderem as perguntas do jeito que são pedidas, né? Não tem liberdade, não tem criação, não tem criatividade, né? Isso é um chamado até para todo cristão pensar sobre isso. Eu encerro aqui lendo uma passagem final muito bonita do livro. Ele escreve muito bem, né? Porque inclusive ele tem uma formação em escrita criativa, é muito legal isso, o Fujimura, e ele termina assim: a Bíblia começa na criação e termina na nova criação. Em todos os pontos intermediários está a narrativa do povo de Deus ao quebrado sendo, de alguma forma, convidado a voltar.
vez após vez, para restabelecer esse relacionamento com o Criador e se tornar criadores de novo, como herdeiros da realidade maior que esse Deus representa. Deus é um artista, Deus é o artista, o único artista verdadeiro. E um artista cria e faz. Deus declarou: haja. E houve um mundo cheio de abundância e poesia. Deus nos convida não para uma programação da igreja, por mais importante que seja, mas, como N.T. Wright observou, para um banquete. Deus, o artista, convida artistas para um banquete e dança. E agora entendo. Foi preciso Jesus se entregar a nós, derramar lágrimas pelo nosso estado atual, para sermos convidados pela graça. Fica aqui o convite, então, para todos nós lermos e discutirmos este livraço. Arte e Fé, de Makoto Fujimura.